Olá, terceiro ano. Olá, curso extensivo do Colégio 7 de Setembro. Professor Fábio aqui, mais uma vez, para nós fazermos mais um módulo do nosso caderno. Dessa vez o módulo 22, que é a nossa aula sobre o México. O México, que é um país emergente, tal como o Brasil o é dentro da Divisão Internacional do Trabalho. E o México que vive uma relação muito interessante de amor e ódio com o seu vizinho do norte, que é os Estados Unidos. É o México que, na divisão física das Américas, se encontra na América do Norte, juntamente com os Estados Unidos e Canadá, mas se nós adotarmos um critério histórico e não físico, o México ele se encontra na América Latina, juntamente com a América Central e com a América do Sul, aqui separado dos Estados Unidos, que na divisão histórica se encontra juntamente com o Canadá na América Anglo-Saxônica. Tá joia? Então, em termos físicos, importante a gente conseguir dividir o México em três partes. A parte mais ao norte e mais ao nordeste, que seria essa região aqui, é uma parte de clima mais seco, de uma vegetação típica de climas mais secos, é uma vegetação xerófila, e sofre a influência da corrente da Califórnia. Vale lembrar daquela aula dos Estados Unidos, né? A corrente da Califórnia, que é uma corrente fria na costa oeste da América do Norte, né? E a gente sabe que corrente fria, menos evaporação, menos condensação e menos chuva no lugar, tá? Nessa porção mais ao sul, a gente tem praticamente o oposto. Nós temos clima tropical, florestas, principalmente aqui nessa península, a península de Yucatán, e uma influência de uma corrente quente, que é a corrente do Golfo, desse lado aqui, né? E aí a gente tem que lembrar, corrente quente, mais evaporação, mais condensação, mais precipitação, correto? Essa parte central do México, aqui no Planalto Mexicano, contém uma particularidade, a grande presença de rios endorreicos, talvez uma palavrinha nova para vocês aí. O que vai ser um rio endorreico? Um rio endorreico é um rio que serpenteia no interior do território antes de chegar ao oceano. Se a gente pegar, por exemplo, o rio Amazonas, desde a nascente dele, ele vai correndo meio que retão até o oceano Atlântico. O rio Amazonas é um rio exorreico, que ele corre diretamente para a sua foz. Um rio endorreico, ele é um rio como esse aqui que eu vou destacar no mapa, ó, o Rio Grande, é também conhecido como Rio Bravo, que vai fazer a fronteira entre México e Estados Unidos, né? Então primeiro ele dá um rolezinho aqui no interior e depois ele vai correr rumo à sua foz, beleza? O México, nós sabemos, foi colônia de exploração da Espanha, aliás, uma das colônias mais bem vistas pela coroa espanhola, e obtém a sua independência no ano de 1820. Tá? Importante a gente notar que essa independência no plano político, ela não ocorre no plano econômico, visto que o México continua muito dependente de vender os seus produtos para o lado de fora. Os governos que assumem esse México independente são governos pró-elite mexicana, descendentes dos espanhóis, né? E são governos que subjugam a população nativa, né? A população indígena, né? E esses governos dos descendentes dos espanhóis são chamados de governos crioulos. Esses crioulos são descendentes de espanhóis, mas já nascidos no México, dominam a política, são donos das melhores terras, né? E talvez o governo mais famoso crioulo que nós tenhamos no México é o governo do Porfírio Dias.
que fica conhecido por Porfiriato. Tá? É engraçado que é do Porfírio Dias aquela famosa frase, né? Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, se referindo às perdas de território que o México sofre para os Estados Unidos, né? O território original do México compreendia ali o Novo México, o Texas, a Califórnia, e por meio de, principalmente de conflitos, né? Algumas vendas, mas também conflitos, o México acaba perdendo esse território para os Estados Unidos. Bom, galera, todo esse governo pró-elite que acaba subjugando a população indígena vai gerando nessa população subjugada aquele sentimento de repulsa à elite, o que vai germinando no meio dessa população aquele sentimento revolucionário que a gente sabe como funciona. No ano de 1910 tem início a Revolução Mexicana, que pedia, entre outras, a reforma agrária, uma distribuição de terras para a população descendente dos indígenas, né, dos nativos, que já era a maioria, que sempre foi maioria no território mexicano. Né? E esses dois caras, né, o Pancho Villa, liderando a revolução mais ao norte do país, e o Emiliano Zapata, mais ao sul, esses dois caras são os principais expoentes da Revolução Mexicana. Ambos são assassinados pela elite, tá? Para tentar conter esse ímpeto revolucionário. Mas a Revolução Mexicana, pessoal, até deu um certo resultado. Aproximadamente 55% das terras concentradas nas mãos da elite foram redistribuídas, né, no esquema de reforma agrária. Essas terras eram conhecidas como ejidos. Tá joia? Então, ejido era aquele lotezinho de terra fruto desta distribuição. Hoje, a estrutura política mexicana ela é bem simples. Tá? A gente tem basicamente 3 partidos grandes, né, que tem um maior expoente no México. Nós temos o PRI, que embora contenha o nome revolucionário, é um partido de centro, é o meio ali do espectro político. Nós temos o PAN, o Partido da Ação Nacional, que é o partido mais conservador, mais virado à direita, né? E nós temos o PRD, que é o Partido da Revolução Democrática, que é o partido mais esquerda. O atual presidente do México, esse cara que está dando joinha aqui, ó, o Andrés Obrador, ele é um dos fundadores do PRD. Só que ele abandona o PRD para fundar o seu próprio partido, o partido Morena, Movimento Regeneração Nacional. Tá? Ele é o atual presidente mexicano. Pessoal, aqui a parte mais importante da nossa aula. Como que funciona a economia do México? Importante a gente saber, primeiro, igual eu disse lá no começo do vídeo, a economia mexicana é muito parecida com a economia brasileira. Uma industrialização tardia, fruto de capital externo, né? E a indústria de base mexicana, assim como também a brasileira, né? A indústria de base mexicana, a maior parte dela é estatal e não foi privatizada. O melhor exemplo que nós temos são as indústrias petroleiras. A mais famosa delas, uma gigante, que é a Pemex, o petróleo mexicano, aproveitando todo esse petróleo aqui do Golfo do México. Ok? Outra coisa que a gente tem que saber, essa região aqui mais ao norte é uma região cheia de indústrias multinacionais, indústrias conhecidas como maquiladoras. São indústrias que basicamente montam o produto. A maior parte dessas indústrias vem dos Estados Unidos, certo? E o que elas estão fazendo aqui na fronteira norte do México, né, com os Estados Unidos? Elas estão aproveitando basicamente 3 coisas. A mão de obra mexicana, que é mais barata,
os impostos mexicanos que são mais baratos e também a proximidade com o território estadunidense. Isso faz do norte do México uma região muito atraente para essas multinacionais, certo? O NAFTA, o bloco econômico, a zona de livre comércio que envolve Estados Unidos e México, também o Canadá, transformou essa região aqui no norte do México em uma zona franca. Então, os impostos alfandegários aqui não existem. E isso atraiu ainda mais as empresas multinacionais para o norte do México. Quer dizer, o imposto dentro do México já é mais barato. E eu ainda não pago imposto para vender para outro país, no caso para os Estados Unidos. É isso, inclusive, moçada, uma dose de atualidades aqui para a nossa aula. É isso, inclusive, que aquele novo bloco econômico que o Donald Trump está arquitetando, né, o USMCA, está querendo dar uma modificada, entre outros pontos, né? Tentar construir uma certa barreira alfandegária entre Estados Unidos e México, para tentar trazer de volta as empresas para dentro do território dos Estados Unidos. Porque o México ganha com essas multinacionais. Quer dizer, essas multinacionais pagam impostos ali dentro, são mais baratos, mas em comparação aos Estados Unidos, pagam impostos ali dentro, gera emprego ali dentro. Para os Estados Unidos é bom que os mexicanos também ficam presos ao território, né, gera emprego no México, diminui o fluxo migratório para dentro dos Estados Unidos, certo? Então é interessante a gente conhecer essa relação Estados Unidos e México nessa fronteira. Outro destaque que eu queria dar é para a Telmex. Aqui não é uma estatal, mas é uma gigante da telecomunicação, dona dessas empresas. Um dos homens mais ricos do mundo é mexicano, que é o Carlos Slim, acionista majoritário da Telmex. Tá? Com relação à agricultura, ela se concentra principalmente da metade para o sul do México, aproveitando aqui o clima. Tá? Importante também a gente saber que nessa parte mais ao sul, na província de Chiapas, existem conflitos por terra. Os sem terras dessa região são chamados de zapatistas. Essa é a parte mais pobre do México. Essa parte mais ao norte, além da capital, né, Cidade do México, que fica nessa parte central, mas essa parte mais ao norte ela movimenta mais grana, ok? E para a gente encerrar, pessoal, um outro caso que também merece nossa atenção, a questão do narcotráfico no México, né? O que antes acontecia muito na Colômbia, hoje acontece no México, certo? Tem muitos cartéis de droga no México, e esses cartéis, eles se concentram no México principalmente também pela proximidade com os Estados Unidos. Só por curiosidade, os Estados Unidos é o segundo país do mundo em consumo de maconha e é o maior consumidor mundial de cocaína. E esses cartéis têm como alvo os estadunidenses. E dentro do México, eles agem com violência. Existe uma guerra civil do narcotráfico ali dentro. Esse narcotráfico é muito forte e consegue comprar juízes em tribunais, consegue comprar delegados, policiais, tem acordos com a polícia imigratória dentro dos Estados Unidos para os caras fazer de conta que não está vendo essa droga entrar, tipo coisa de filme mesmo, né? E eles promovem muitos abusos contra a população. Então existe história de sequestro de pessoas, né? História de sequestro nem sempre nossa, me fugiu o nome, né? Pelo dinheiro que você paga, pelo resgate, perdão, nem sempre pensando só no resgate, mas também para pôr uma galera para trabalhar no tráfico de drogas. Então eles pegam as crianças para traficar droga, um cenário
de série mesmo, né? Digna do El Chapo. El Chapo, que foi o fundador de um dos principais cartéis de droga do México, né? O cartel de Sinaloa. A gente tem outros cartéis, né? Tijuana, Juarez, né? A gente tem o cartel Los Zetas, tá? E essa foto aqui, pessoal, tá mostrando pra gente, essa galerinha gente boa aqui, ó, o retrato da fidelização da população com os cartéis. Então, para cada ação que eles fazem, para cada coisa bem sucedida, eles vão tatuando, né? Então essa tatuagem é inclusive um sinal de respeito. Um cara desse chega dentro da cadeia, por exemplo, ninguém mexe com ele, porque sabe que ele é alguém importante do narcotráfico, tá? Digno de série, mas nada a ser admirado, tá? Faltou falar da população mexicana em geral, que tem uma estrutura muito parecida com a estrutura da população brasileira, né? Se nós pensarmos na pirâmide etária, nós temos uma pirâmide etária em transformação, né? A população mexicana com taxas de natalidade caindo, mortalidade caindo e a expectativa de vida aumentando. Beleza, moçadinha? Tranquilo? Então é isso aí. Módulo 22 finalizado.